Princípios da ótica geométrica, módulo 32 do livro do Koch, da turma de primeiro ano do Colégio SEC de Nova Friburgo. Bom, questão número 1, ela fala: a formação de sombra e objetos iluminados é a situação observável e comum em nosso cotidiano. Esse fato explica-se porque a luz não faz curva. A luz se propaga somente em linha reta. Esse é o princípio de propagação retilínea da luz. Então, essa lei é o princípio de propagação retilínea da luz. Beleza? Então, qual seria a melhor resposta? Desloca-se em trajetória retilínea. Letra C. Questão número 2. A questão número 2, ela fala assim: um estudante de física resolveu medir a altura de uma árvore do quintal de sua casa. Para tanto, construiu uma câmara escura, que consiste numa caixa dentro da qual é possível projetar a imagem de um objeto sobre uma folha de papel translúcido. Seu funcionamento baseia-se no princípio de propagação retilínea da luz. Ele apontou a câmara escura para a árvore e mediu a altura da imagem formada, conforme indicado na figura a seguir. Nessas condições, determine a altura da árvore obtida pelo estudante. Pessoal, a gente tem a câmara escura ou câmera escura, certo? Como funciona a câmara escura? Ela funciona assim. A gente tem lá uma caixa, certo? Aonde essa caixa ela tem daqui um pequeno orifício onde a luz penetra, e aqui no fundo uma folha de papel vegetal, por exemplo, um papel de seda, e a imagem se forma sempre invertida. Então, se a gente for pensar, aqui sendo o objeto, a imagem vai formar aqui. A gente sempre vai posicionar a câmara escura a uma determinada distância P do objeto. E aqui seria a profundidade da câmara escura, certo? Então, se a gente for pensar em resolver essas distâncias, a gente tem que lembrar o seguinte: são relações de um triângulo, né? Aqui forma um triângulo, aqui outro triângulo maior. Então eu posso dizer assim, a pelinha do pintinho. Essa aqui seria a minha relação matemática para se calcular essas distâncias. Então, olha só, esse cara aqui é a imagem, esse aqui o objeto, esse aqui seria o meu P e esse aqui o meu pelinha. Então vai ficar assim,
25 sobre H é igual a 50 sobre 18 metros. É a mesma coisa que 1.800 centímetros. Então, ó, corta, corta. Isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre H, que é igual a 5 sobre 180. Posso simplificar esse com esse. Aqui dá 5, aqui dá 1. Então, H vai ser igual a 5 vezes 180. Isso aí vai me dar 900 centímetros, ou 9 metros, certo? Então, beleza. Questão número 3. A projeção de sombras numa parede branca é uma divertida brincadeira baseada em alguns princípios físicos. A figura mostra uma sombra com o formato de um coelho obtido com as mãos funcionando como obstáculos, posicionadas entre uma fonte de luz e a parede. A projeção apenas de sombra nessa situação mostrada, sem a presença de penumbras, é possível? Bom, então, a formação de sombra ocorre quando as dimensões da fonte são desprezíveis em relação ao tamanho do objeto, né, que produz a fonte, chamado sombra e penumbra. Então, vamos pensar numa situação assim, ó. Aqui eu tenho o solo, aqui eu tenho o meu sol, certo? Vamos botar aqui, ó, sol, certo? E aqui eu tenho, por exemplo, um prédio, certo? Um prédio. E esse prédio, ele está sendo iluminado pela luz do sol. Então, a luz do sol bate aqui e cria uma sombra, certo? Bom, se a gente for ver, se eu tiver aqui um murinho também, ó, um muro, vai ocorrer a mesma coisa, certo? Então, por que isso acontece? A formação de sombra é quando a gente despreza as dimensões da fonte de luz, né? Então, vamos lá. Por que a luz pode propagar-se em curva? Nunca. Luz não faz curva. Ela só anda em linha reta. Então, como eu costumo dizer, luz não faz curva, sofre desvios e só caminha em linhas retas. Se as mãos forem bem pequenas, como as da criança, não, todo mundo vai formar a sombra, né? Se as dimensões do ambiente onde a projeção é feita forem bem maiores do que as mãos, não, de forma alguma. A sombra se forma independente do tamanho do objeto que está na frente da fonte de luz ou do local onde vai formar a sombra. Se as mãos estiverem bem distantes da parede, não, a gente consegue fazer a sombra mesmo com a mão quase encostada na parede. Se a fonte de luz tiver tamanho desprezível em relação às dimensões das mãos, sim, a gente pode formar, por exemplo, uma sombra debaixo de uma lâmpada ou uma sombra debaixo da luz do sol, né? Então, a melhor resposta seria a letra E. A fotografia é uma modalidade de comunicação.
De suas origens até hoje, o princípio da captura de uma imagem é o mesmo, diferenciando apenas por melhorias tecnológicas como o uso de lentes e de sensores de luz. A forma mais primitiva de máquina fotográfica é a conhecida por câmara escura de orifício. Um estudante curioso, para observar como a imagem em uma câmera é obtida, escurece o interior de uma latinha de ervilha, faz um furo central no fundo da lata e, do outro lado, onde havia uma tampa, coloca o disco de papel translúcido. Ao apontar a câmara escura de orifício para uma vela acesa, distante 30 centímetros do orifício da latinha, vê a projeção da imagem da vela sobre o papel, conforme mostra a figura. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse aqui é o objeto e esse aqui é a imagem, que a imagem tem 4 centímetros. Ele disse que a profundidade da latinha de ervilha, que a gente chama de pelinha, é igual a 12 centímetros. E a distância do orifício até o objeto, que a gente chama de P, é igual a 30 centímetros. Bom, aí ele fala assim: observando as dimensões da latinha, a distância da vela ao orifício e o tamanho da imagem obtida, pode-se determinar que o tamanho da vela utilizada é, lembrando, né? A pelinha do pintinho. Lembra que a gente já falou desse cara. Então, quanto que vale a imagem? 4. O objeto é o que eu quero. Pelinha vale 12, o P vale 30. Certo? Então, se eu simplificar aqui por 6, aqui dá 5, aqui dá 2. Então, isso aqui vai ser 4 por O é igual a 2 por 5. Se eu simplificar aqui, né? Aqui vai ser 2. Então, vai ficar assim, 2 por O é igual a 1/5. Então, eu sei que O é igual a 10 centímetros. 10 centímetros é letra D, certo? Questão número 5. A figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta. Esse evento ocorre quando estão alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando, respectivamente, como fonte de luz, anteparo e obstáculo. Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a fase da Lua seja nova, né? Apenas Lua nova, porque aí ela está grandona. Lua nova é a letra D. Beleza, gente?